Um dos principais hábitos que a gente precisa gerar nos estudantes é o hábito da leitura, né? Isso vai proporcionar para ele várias habilidades e competências que vão ser importantíssimas para todo o processo da vida escolar, acadêmica e até mesmo na fase adulta dele. E a gente precisa entender que o hábito da leitura tem que ser incentivado antes mesmo do processo de alfabetização. Aliás, até no período de gestação, tem como as mães fazerem essa leitura para os filhos. Isso vai ser importantíssimo para fortalecimento de laços afetivos, porque a criança, depois do 5º mês de gestação, a criança já tem essa capacidade de identificar a voz da mãe. Então, vai ser muito importante essa leitura para fortalecer os laços afetivos. E também depois que nasce, várias conexões neurais começam a acontecer, milhões por segundo. Então, vai ser muito importante o estímulo da leitura, porque vai ajudar no desenvolvimento do tato, da audição, da visão, e se for mais criativo ainda, do paladar, também do olfato. E isso tudo vai preparando a criança para o processo de alfabetização. E vão ter muitos outros benefícios ainda, tá bom? Antes de chegarmos na alfabetização, a criança, coloquei aqui vários benefícios da leitura, antes mesmo, além, claro, do processo de aquisição da linguagem, onde a criança vai aprender palavras, vai ampliar esse vocabulário, o repertório de palavras dela, vai aprendendo a fazer conexões entre as palavras, formar frases, formar textos. Tudo isso, que é o processo de aquisição da linguagem. Além desse benefício todo, nós temos o estímulo por meio da leitura, a imaginação, a criatividade, a curiosidade, o raciocínio lógico, pensamento crítico, valores humanos, Sempre essas histórias têm uma moral ali, onde você pode colocar os valores, princípios. Também a empatia vai ser trabalhada, os sentimentos daquele personagem, os próprios sentimentos dela, ela vai aprendendo a trabalhar, às vezes é uma frustração porque a história terminou de um jeito que ela não queria, e os conhecimentos gerais dela a partir daquelas leituras, variadas. Isso tudo, veja só que eu estou falando diante do processo de alfabetização. Isso tudo vai preparando a criança para essa fase de alfabetização. É como se estivéssemos preparando o solo ali para a semente. Então tudo isso vai ajudar muito na alfabetização e também no letramento também. O letramento é algo mais amplo, A alfabetização é quando a criança aprende a decodificar, ela aprende a ler o texto mecanicamente. Já o letramento é esse processo mais refinado de interpretar, analisar, de ler criticamente, de fazer relações com o mundo exterior e utilizar esse conhecimento para o dia a dia. E depois que a criança já está alfabetizada, o crescimento da autonomia dela vai ser muito grande, porque ela pode buscar o conhecimento por conta própria, adquirir mais conhecimento, e ainda mais nesse mundo informatizado, então ela vai poder ter acesso a vários conhecimentos que ela não teria se ainda não conseguisse ler. É claro, é necessário fazer também esses alertas com relação à segurança da informação, a segurança do uso da internet, as fake news, mas até mesmo os valores que ela aprendeu antes, os valores familiares vão ajudá-la a filtrar essas informações. E com esse hábito da leitura, ela vai se tornando também muito mais autônoma nos estudos, de uma forma geral. Por isso que é imprescindível as famílias estimularem esse hábito da leitura, mesmo durante as férias. É inconcebível a uma criança, um adolescente passar umas férias inteiras, às vezes um recesso escolar ou esse período de quarentena, sem uma leitura de algum livro, de literaturas diversas, até mesmo finais de semana sem ler. Isso é inconcebível. Isso é responsabilidade da família, não é responsabilidade da escola quando a criança está distante da escola. E isso vai ser muito importante quando ela for voltar para a escola. Bom, agora como cultivar esse hábito da leitura, É a grande questão. Primeiro, comece o mais cedo possível. Ou melhor, às vezes a criança já está alfabetizada. Tudo bem, você já passou por essa fase, então vou trocar aqui por nunca é tarde demais para começar. Segundo, ir além do ato mecânico de simplesmente ler.
Quanto mais você incentivar ali os sentidos, as emoções, esses laços afetivos, né? Visão, audição, o lado criativo, valores, a empatia, tudo isso tem como ser desenvolvido durante essa leitura. E quanto mais você desenvolve isso, quanto mais você vai além do ato mecânico de ler, a leitura se torna mais prazerosa, mais divertida. Terceiro, incentive a criança ou adolescente a falar daquilo que ele está lendo, ou até mesmo de repente fazer apresentações sobre aquilo que ele está lendo, né? As mais diversas leituras que ele estiver fazendo, de jornais, de revistas, científicas ou não, daquilo que ele está lendo em blogs, sites. Estimula ele a fazer uma apresentação em cartolina, usando brinquedos, ou até mesmo PowerPoint, né, para crianças maiores, adolescentes. Essa habilidade de comunicação vai ser uma das principais habilidades para a vida escolar, acadêmica e até também na vida profissional desse jovem. Por último e o mais importante, a principal forma de estimular a leitura nos jovens é por meio do exemplo pessoal. Saiba, pai, mãe, você adulto, responsável pela educação de uma criança, a melhor forma de ensinar, lembre-se que é por meio do exemplo. Você mostrar por meio do seu exemplo pessoal a importância da leitura. Você se mostrar como um leitor assíduo. Isso com certeza, apesar de toda a correria, vai valer mais que 1000 palavras.